Olá, sou Robson Lessa, advogado no Rio de Janeiro. Este é o canal Falando Direito e Direto. Hoje eu vou tocar num tema que ele tem causado algumas dúvidas em algumas pessoas, alguns segurados, para ser mais exato, é sobre a acumulação da aposentadoria com a pensão. Isso em virtude da emenda constitucional 103 de 2019, mais precisamente ela entrou em vigor a partir do dia 12 de novembro de 2019, e ela trouxe aqui algumas alterações. Bom, primeiramente, a dúvida principal é se há possibilidade da acumulação da aposentadoria com a pensão. Há possibilidade, nada foi alterado nesse sentido. Houve algumas mudanças no quanto a receber, que tem aqui um método de escalonamento em relação ao quanto se vai receber. Bem, eu vou dizer para vocês que isso está previsto pela emenda constitucional 103 no artigo 24, que permite a acumulação de benefícios. No entanto, no seu parágrafo 2º do artigo tem uma tabelazinha para que você possa ter a noção do que realmente vai acontecer. Eu vou ler e vou explicar o que significa esse parágrafo 2º. Bom, artigo 24, parágrafo 2º, nas hipóteses da acumulação prevista no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso para uma parte de cada uma dos demais benefícios apurado cumulativamente. Ou seja, há a opção aqui de se escolher qual é o valor maior. Aquela que for mais vantajosa é aquela que você pode ficar. Ou seja, você, por exemplo, se você tem aposentadoria, o seu valor de aposentadoria é maior do que você vai receber de pensão, você mantém a aposentadoria como o benefício principal. E aí você irá fazer essa tabela que eu vou ainda discorrer para vocês sobre a pensão. Ao contrário, se a pensão ela for mais vantajosa, você utiliza a pensão como principal, e a aposentadoria sim é que você faz esse escalonamento. Vamos terminar aqui de ler cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Inciso 1, 60% do valor a exceder a um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. Ou seja, você tem uma que é vantajosa, que é a mais vantajosa, você mantém ela como principal, e do segundo, ou seria sendo ou aposentadoria ou pensão, ali você vai receber 60%, tá? Se for um salário mínimo, você vai poder receber integral. Se for um salário mínimo, a pensão, ou a aposentadoria, nesse caso aí, você vai poder receber integral. Aquilo que exceder um salário mínimo limitado, olha bem, limitado a 2 salários mínimos. Aquilo que exceder, você vai receber 60% desse valor. Então, você vai ter um valor principal, que você pode escolher entre a aposentadoria ou a pensão, e o outro que você não escolher como principal, você vai receber 60% limitado a 2 salários mínimos. Se o valor for de um salário mínimo, repito, se o valor for de um salário mínimo, você vai receber integralmente. Inciso 2, 40% do valor que exceder a 2 salários mínimos, limitado aí a 3 salários mínimos. Ou seja, mantém-se aqui a mesma lógica. Se o valor exceder a 2 salários mínimos, ou seja, um ou outro, pensão ou aposentadoria, aquilo que exceder, você vai receber ali 40%. Se exceder de 2 salários mínimos, limitado a 3 salários mínimos. Inciso 3, 20% do valor que exceder aos 3 salários mínimos, veja bem, está seguindo aqui um escalonamento. 3 salários mínimos, limitado a 4 salários mínimos. É a mesma lógica. Se você entendeu o primeiro inciso, você está acompanhando, você consegue perceber aqui que está sendo um escalonamento. E o inciso 4, ele vem ali naquela faixa ali que os valores são maiores. Ele é 10%, do valor que exceder. Não importa, não tem limite, aí não vai ter limite máximo. Tem só o limite de partida. Ou seja, se exceder a 4 salários mínimos, você só vai receber 10% desse valor. Provavelmente,
quando você fizer essa escolha, automaticamente você já estará eliminando isso aqui, né? Então, isso aqui é um escalonamento. Essa é a grande mudança, né? No sentido aqui da acumulação entre a aposentadoria e a pensão. E vocês têm que ficar atentos. Se o fato ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional 103, você entrará nessa regra. Então, se você tiver dúvida, busque a orientação de um advogado especialista no tema, peça que ele já faça para você, ou que ele solicite o contador dele para que faça já os cálculos, para que você possa dar entrada e você não venha aí sofrer nenhum tipo de surpresa. Está vigendo isso que eu acabei de falar, eu vou repetir, são 60% de um salário mínimo, você recebe 60% de um salário mínimo limitado a 2 salários mínimos, você recebe 40%, aquilo que exceder 2 salários mínimos limitado a 3 salários mínimos, você recebe 20%, aquilo que exceder a 3 salários mínimos limitado a 4 salários mínimos e 10% naquilo que exceder a 4 salários mínimos. Então, há um escalonamento aqui, uma mudança aqui, que ela traz aí, na minha concepção, ela traz um prejuízo enorme, né, para os contribuintes, mas, infelizmente, está vigente, é o que está vigendo, né, no momento, a lei ela está em vigor, então você tem que ter conhecimento das novas regras, porque é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa. Aquela pessoa que ela mantém um casamento, ela está com uma união estável, ela possivelmente, em um momento ou um dos dois pode vir a faltar e ocorrendo tal situação, você tem que estar atento a essas mudanças que ocorrem na legislação, que é para você não se sentir ou ludibriado, né, enganado, ou você se sentir ali surpreso ou decepcionado. Não, a regra ela está em vigência, a emenda constitucional ela entrou em vigor em 2019, está valendo. Então, busque a orientação do advogado especialista, da sua confiança, e faça os cálculos antes. Ocorreu o sinistro do esposo ou da esposa, já após aquele período ali que é de recuperação, que é uma situação muito difícil para qualquer pessoa, você já busca a orientação de um advogado para que você possa já ir fazendo esses cálculos e você ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer, porque isso vai influenciar no seu orçamento doméstico, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Eu espero que aqui eu tenha deixado um pouco mais claro o que está acontecendo referente. Volto a repetir, é possível a acumulação da pensão com a aposentadoria, nada disso mudou, mas agora há uma regra de escalonamento aí, no quanto você escolhe um valor principal, ou seja, você vai escolher se você quer continuar com a aposentadoria ou se você quer passar a ter como principal a pensão. Escolha sempre aquele que for mais vantajoso para você, e aquele outro que não for o principal, você terá que obedecer esse escalonamento aqui. Forte abraço a todos e até a próxima.